Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. É uma satisfação, é um prazer muito grande voltar a gravar esta aula. E esta aula é uma continuidade, uma continuidade da aula que o grande professor Reinaldo iniciou na aula anterior. É uma aula que certamente aí trouxe muita substância com relação ao Evangelho de Mateus, e inclusive nós já estamos aí bem avançados na leitura bíblica, na programação da leitura da Bíblia em um ano. A gente começou lá em janeiro com Gênesis, agora a gente já está em outubro aqui, já com o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, e eu quero só fazer um pequeno ajuste aí na aula do Reinaldo, que assim foi excelente, parabéns ao professor Reinaldo. Só tem um ajuste a fazer. Ele disse que eu sou professor titular, da classe, e você fica imaginando o dia em que na equipe de professores estiver o Reinaldo e eu for o professor titular, isso aí, na verdade, isso nunca vai acontecer, Talvez, acho que nem na glória isso aconteceria, ok? Porque afinal de contas o Reinaldo, um grande professor, grande exemplo aí de homem de Deus, de cristão, com uma grande vivência, uma vida cristã aí bastante frutífera, Então jamais eu poderia imaginar, isso nunca vai acontecer, de eu ser o titular numa equipe em que esteja ele e eu, Mas fazendo só esse pequeno ajuste, eu quero então convidar você para dar uma pausa nesse vídeo, para a gente então iniciar a nossa aula, que eu pretendo não me alongar muito. Eu quero tentar fazer a aula mais compacta, E aí, dando continuidade ao estudo do livro de Mateus, eu quero então te convidar a fazer uma pausa nesse vídeo para orar e pedir ao Senhor que Ele oriente, para que essa aula realmente seja uma bênção, para que ela realmente produza frutos de crescimento espiritual. Dê uma pausa então e faça uma oração nesse sentido. Muito bem, vamos então para a continuidade aí, na verdade uma finalização, um pequeno fecho aí no estudo do livro de Mateus, ok? Mateus, que a gente pode chamar de o Evangelho do Reino de Deus. Eu havia preparado aqui alguns slides, mas não foi possível eu disponibilizar, por meio do programa. Mas de qualquer forma a gente vai conversando, certo? E eu creio que isso não vai prejudicar de maneira alguma, e espero que não prejudique de maneira alguma aí o desenvolvimento da aula, ok? A gente chama então Mateus do Evangelho do Reino de Deus, O Reinaldo ele já deixou bastante clara essa questão, na aula em que ele falou, que Mateus ele fala realmente muito a respeito do reino de Deus, E exatamente porque, uma das razões para isso, é exatamente porque o público-alvo, de Mateus era exatamente os judeus. Mateus ele quis atingir realmente, exatamente os judeus que estavam inclusive já sabedores, a respeito do título de filho de Davi, o filho de Davi como um título do Messias, desde a entronização de Davi ali, que está ali relatada, no livro de Samuel, em que Deus ele faz aquela aliança com Davi, dizendo que, olha, nunca vai, vou estabelecer o teu trono para sempre, E a partir dessa aliança, de Deus com Davi, os profetas, aqueles que anunciaram a vinda do Messias, eles realmente fizeram a associação dessa aliança que Deus fez com Davi com
o título messiânico. O filho de Davi significa você falar de alguém que seja o filho de Davi, significa você dizer que aquele é o Messias. E é por isso que nós associamos Jesus como o filho de Davi. E o livro de Mateus também traz a genealogia de Jesus, né, remontando exatamente, além de remontar a Davi, também remontando a Abraão. Ok? Isso muito importante para os judeus, por isso que a genealogia de Jesus ali, que é trazida ali no livro de Mateus, ela tem exatamente essa feitura, essa característica, né, de ligar Jesus a Davi, ligar Jesus a Abraão, certo? E então todos esses aspectos, né, que o Reinaldo já pontuou muito bem, né, estão aí presentes nesse livro, nesse evangelho, né, evangelho como disse o Reinaldo também, o evangelho, as boas novas, né, as boas novas que Jesus veio trazer. Tudo bem? Um esboço muito rápido a respeito do livro de Mateus, né? A gente tem uma primeira parte, né, nos capítulos 1º e 2º, em que a gente tem a infância de Jesus, né? Uma segunda parte do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11, a gente tem aí o início do ministério de Jesus, o ministério de Jesus então que começa ali na região onde ele nasceu, né? Ali no norte, ali daquele território o território de então, né, da Judéia. Ele inicia ali no norte e vai rumo a Jerusalém, rumo ao sul, né, do norte para o sul, passando por todas as regiões ali, pregando, né, o ministério público de Jesus então foi dessa forma, do norte para o sul. Então o início do ministério de Jesus então no capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 11. Depois a gente tem o ministério de Jesus na Galileia, né, do capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 13. Depois a gente tem Jesus então espalhando o seu ministério aí por várias e várias regiões, do capítulo 14 até o capítulo 20. E aí depois Jesus em Jerusalém, a semana da paixão, em que ele realmente vai para Jerusalém na Páscoa para realmente finalizar o seu ministério e dar então onde se deu então a semana da paixão dele, né, do capítulo 21 ao capítulo 28, né? Fazendo essa breve introdução, né, na verdade não é introdução, na verdade é um reforço daquilo que o Reinaldo já falou na aula anterior. Quero passar para alguns destaques. O primeiro destaque que eu quero fazer é no capítulo 15. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15, versículos 21 a 28. Eu vou ler então capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, eu vou ler até o versículo 28. Vamos lá então. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, um território estrangeiro, não era um território da Judéia, não era um território dos israelitas, onde viviam os israelitas, né? E ali, eis que uma mulher cananeia, obviamente habitante ali daquela região, né? Ela não era descendente de Abraão, né? Ela era uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Quero fazer uma observação rápida aqui no versículo 23. Uma tradução possível para esse versículo não seria necessariamente despede-a, né? Alguns intérpretes, né, colocam a tradução desse versículo, né, colocando os discípulos dizendo assim: Senhor, atende essa mulher aí para ela ir embora rápido, né? Porque ela vem clamando atrás da gente, né? E eu acho que ela não vai parar não. Me parece que seria até uma tradução até mais razoável, né, em vista até do que tem no versículo 24, né? Porque o versículo 24 diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja,
Jesus dizendo assim: olha, não vou atender essa mulher porque eu vim para a casa de Israel, eu vim resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E essa mulher é cananeia, essa mulher é gentia, essa mulher é estrangeira, né? Enfim, vamos lá, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Interessante, que eu quero chamar a atenção para a maneira como Jesus ensina, né? A maneira toda peculiar e toda a sabedoria de Jesus aqui para ensinar, para dar o seu ensino. E aqui o ensino aqui para os discípulos. Veio então essa mulher cananeia pedindo, rogando o socorro de Jesus, chamando-o de filho de Davi. Veja só que interessante, a mulher cananeia, uma mulher estrangeira, identificando Jesus como filho de Davi, ou seja, identificando Jesus como quem? O Messias. Ela tinha conhecimento a respeito desse título messiânico, e não só tinha conhecimento a respeito do título messiânico, como associava esse título messiânico à pessoa de Jesus, ou seja, era a mesma coisa que a mulher cananeia dizer assim: Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, venha, me socorra, eu estou precisando do teu auxílio, preciso do Senhor. E aí, engraçado como Jesus ele meio que se aproveita no bom sentido, né, dessa ocasião para dar um ensino para os discípulos, né? E ele meio que finge que não vai dar bola para a mulher cananeia e continua andando ali, e os discípulos dizendo: olha, mas Senhor, será que não é melhor dar uma atenção para ela aí, né? Tudo bem que ela é estrangeira, né? Ela é cananeia, mas poxa, de repente ela, vamos ver o que ela quer, né? De repente ela quer uma coisinha fácil aí, o Senhor já faz o que ela quer e ela vai embora, né? Os discípulos meio que estavam assim: olha, ela está meio que enchendo a gente aqui, né? E Jesus aí meio que para ensinar, para dar esse ensino ali para os discípulos, né? Ele meio que parece que entra na onda, né? Parece que assim, meio que entra na onda deles e diz assim: olha, realmente eu não vim para outros, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus sabia que a mulher não ia desistir, por isso que ele realmente se aproveitou, no bom sentido, no melhor dos sentidos, ele se aproveitou desse ensejo então para dar esse grande ensino para os discípulos, porque ele pega e diz assim: olha, mulher, é o seguinte, não é bom tirar o alimento dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? E cachorrinho, né? Parece até muito ofensivo, né? Meio que chamar a cananeia ali de cachorrinho, né? Mas a questão dos cachorrinhos é porque os judeus eles associavam, eles chamavam os judeus chamavam os gentios de cães, né? E aí é por isso que Jesus utiliza essa figura, né, de cachorrinho. Fala: olha, é melhor não tirar, né? Eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos aqui para dar para os cachorrinhos, né? Porque afinal de contas eu vim para os judeus. E aí o que a mulher diz, né? E a mulher diz isso para arrematar o ensino que Jesus está querendo dar para os discípulos. Ela diz assim: ok, mas eu fico com as migalhas que caem da mesa, não tem problema, Senhor, né? Não tem problema, o Senhor não precisa tirar o alimento dos filhos, não, porque eu fico com as migalhinhas, eu fico com o que sobrar. E aí Jesus ele diz: olha, grande é a tua fé, vai porque a tua filha está sã. Olha que interessante como Jesus ele utiliza, né? Ele usa esse ensejo, esse acontecimento aí para dar um grande ensinamento para os discípulos, já de que, olha,
A fé é aquilo que importa no relacionamento de Jesus com o homem. O que importa é a fé. Não importa se é judeu, se é cananeu, se é de Tiro, se é fenício, se é da onde for. Se é japonês, se é brasileiro, se é da onde for. O que importa é a fé. E Jesus, ele diz para os discípulos, ele ensina para os discípulos essa grande lição e ensina para nós também, né? Que a fé é o que efetivamente importa no relacionamento de Jesus com o homem. E aqui os discípulos então saíram com essa lição. Veja como Jesus utiliza, né? Ele aproveita essa de todas as oportunidades então para dar esse grande ensino para os discípulos. Os discípulos certamente ali foram impactados com isso, né? Porque afinal de contas, né? Tudo bem Jesus fazer a vontade, né? Fazer um milagre a mais ali, né? Ele já tinha feito tantos, né? E os discípulos até pensaram, faz mais um aí, Senhor, e ela vai embora. Mas aí, na verdade, Jesus então engrandece a fé daquela mulher. E ele com isso ele ensina, ele dá um grande ensino para os discípulos, principalmente para nós, hoje, no dia de hoje, né? De que o que importa no relacionamento com Deus é a fé. E não foi isso que exatamente Jesus disse, né? Que ali está no Evangelho de João, né? Que o Senhor quer os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que cheguem ao Senhor Jesus com fé. E isso está em Hebreus também, que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé, porque é necessário que a gente chegue, que aqueles que se chegam a Deus, eles cheguem com fé, né? E é dessa maneira que a gente tem que se relacionar com Deus, por meio da fé. Muito bem. Uma outra passagem que eu quero chamar a atenção ainda do livro de Mateus é no capítulo 27. Eu quero ler 4 versículos, capítulo 27, ali já no finalzinho, inclusive já depois da crucificação de Jesus. Eu quero falar a respeito de um homem, ok? Capítulo 27, versículos 57 a 60. Diz assim, capítulo 27 de Mateus, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Até aqui. Quero falar sobre José de Arimateia. José de Arimateia era um judeu, né? E aqui Mateus ele deixa claro que José de Arimateia era um homem muito rico. E a gente tem uma ideia de como ele era importante na sociedade ali, na sociedade entre os judeus, e até mesmo ele tinha muito prestígio perante o próprio governador Pilatos, porque ele foi ter com o governador. Não era qualquer um que podia ter uma audiência assim com Pilatos, né? Chega um cara do povo ali, um pescador que nem Pedro, né? Fala assim, eu quero falar com o governador. Não, meu amigo, não tem essa, né? Você não tem acesso ao governador, você é povinho, né? A sociedade era assim, e a sociedade ainda é assim. Você imagina qualquer um de nós aí querer ter uma audiência com o presidente da república, né? Não é bem assim. Não é qualquer um que chega perante o presidente da república para falar face a face. E José de Arimateia, um judeu, discípulo de Jesus, ele tinha esse livre trânsito, ele tinha acesso ao governador, ao governador Pôncio Pilatos, né? Que esse cara que era de Roma, era um romano, né? E, enfim, ele era um homem muito influente, José de Arimateia.
E uma coisa que é interessante é que ele vai falar com Pilatos, né? E ele diz assim, olha, Pilatos, é o seguinte, claro que ele não falou desse jeito, mas assim, imaginando, né? Pilatos, eu quero o corpo desse homem que foi aí crucificado, chamado Jesus, eu quero dar um sepultamento para esse homem, né? Por que ele foi fazer isso? Porque aqueles que eram crucificados ali em Roma, e você sabe dos livros de história, né, que esse tipo de pena é um tipo de pena que eles querem que seja uma pena exemplar. E aqueles que eram crucificados, eles efetivamente, os cadáveres, eles meio que apodreciam em praça pública. Eles não mereciam um sepultamento. O inimigo de Roma, ele ficava lá pendurado na cruz, ou então quando eles tiravam o corpo da cruz, eles pegavam e jogavam na rua, e aquele corpo ia lá, vinham os abutres, os urubus, e eles comiam, ficavam ali, era uma região até um pouquinho, não ficava ali no meio da cidade, mas assim, ficava meio em público, para que o público visse, para que todas as pessoas, né, inclusive as pessoas que estavam, os povos que estavam subjugados ali pelo poder de Roma, eles pudessem ver o que acontecia àqueles que se insurgiam de alguma forma contra o poderio do imperador, né, de César. E era assim que acontecia com os crucificados. O crucificado era um cara, era um proscrito, era um inimigo de Roma, e ele tinha que ficar apodrecendo ali, não era para ser sepultado. E aí José de Arimateia, quando ele vai pedir o corpo a Pilatos, na verdade ele está dizendo para Pilatos o seguinte nas entrelinhas: olha, esse homem não é qualquer homem. Esse homem, ele tem que receber um tratamento especial. Esse homem não é qualquer homem. Esse homem aqui, ele precisa de receber as honras póstumas, né? As honras de alguém que merece ser honrado, né? As honras de quem merece ser honrado. E José de Arimateia, com isso, ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês crucificaram um cara inocente. Ele meio que disse isso para Pôncio Pilatos. Tudo bem que foram os meus conterrâneos aqui, os meus compatriotas, mas os meus compatriotas, eles fizeram errado. Eles crucificaram um homem inocente. E isso certamente, tá? Quando isso aconteceu com Pilatos, tudo bem, Pilatos ele nem talvez ele nem tenha implicado muito, porque isso aí, na verdade, olha, Pilatos ele realmente ele até disse assim, olha, realmente ele até lavou as mãos, né, no julgamento, porque ele falou, olha, eu não vejo culpa nele, mas se vocês querem crucificar, então eu não vou mandar ele para a cruz mesmo, né, do jeito que vocês estão falando. Perante Pilatos, talvez não tenha sido esse o grande, não tenha sido grande, não tenha sido assim tão problemático para José de Arimateia. O problema foi perante os próprios judeus, como isso depois, o que José de Arimateia teve que enfrentar, né, perante os seus pares, os seus conterrâneos, os seus compatriotas, perante o sumo sacerdote, perante o sinédrio, né? Enfim, José de Arimateia, quando ele fez isso, ele pôs a cara a tapa, porque ele pegou e disse assim, não, o Senhor Jesus, de quem eu sou discípulo, ele não vai apodrecer na praça pública. Eu vou pegar o corpo dele, eu vou pedir o corpo dele, eu vou solicitar ao governador que eu pegue o corpo dele para que eu coloque-o numa sepultura, né? E realmente sepultura era de homem rico, né? Imagina naquele tempo, né, você ter um túmulo, né, um túmulo que inclusive ele, como diz aqui, né, é um túmulo novo, não havia nenhum outro, nenhuma outra pessoa ali que já houvera sido ali sepultada, né, como a gente vê em umas campas hoje nos cemitérios, né, a gente vê várias pessoas ali de uma mesma família, enterrada naquele mesmo local, naquela mesma campa, como a gente pode dizer, né? Aquele túmulo era um túmulo vazio, né?
e continuou vazio, inclusive, né? Graças a Deus, glória a Deus por isso, porque depois de 3 dias ele foi esvaziado, mas enfim, aquele túmulo era novinho, e aí Jesus foi ali sepultado com as honras que merece alguém que tem que ser honrado, uma pessoa de respeito, né? E aí que está o grande testemunho de fé e de serviço de José de Arimateia. Ele deu a sua cara a tapa, né? Ele foi lá perante Pilatos e disse assim: eu quero sepultar Jesus, tá? Esse homem Jesus, ele não merecia ter morrido na cruz, e ele não merece ser comido pelos abutres aí na rua. Eu quero fazer com que o sepultamento dele seja digno de alguém que tem que ser honrado. E é isso, o testemunho de José de Arimateia, que muitas vezes a gente passa um pouquinho despercebido, né? Isso inclusive estava profetizado, né? Que com o rico ele estaria, na sua morte estaria com o rico, né? E realmente José de Arimateia era um homem muito rico, muito influente na sociedade judaica e muito influente também perante o governador Pôncio Pilatos. E é por isso que ele fez isso, mas olha, até parece que foi uma coisa fácil, não foi de jeito nenhum, porque Jesus, por Roma, era para ele ter apodrecido o corpo dele, né? É claro que isso não ia acontecer, Jesus ia ressuscitar, mas enfim, é só para dizer aquilo que José de Arimateia fez, né? Para colocar em relevo aquilo que José de Arimateia fez, a sua piedade, né? A maneira piedosa como ele se comportou nesse episódio, de falar assim: olha, esse homem ele vai ter um sepultamento digno, eu não vou deixar o Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus aí entregue aos abutres e aos urubus, né? E com isso ele certamente comprou uma briga muito feia, tá? A tradição, inclusive a história diz que José de Arimateia inclusive teve que enfrentar realmente o Sinédrio, tá? Por conta desse acontecimento, do que ele fez, de ele ter pegado o corpo de Jesus, que deveria ter, segundo para os judeus, ele deveria ter ficado ali para realmente servir de exemplo, né? Olha, falso Messias aqui, ele teria que ter sofrido aí toda essa humilhação, né, de ter o corpo ali apodrecendo na praça pública, e José de Arimateia não deixou isso acontecer, e ele certamente sofreu consequências perante a sociedade judaica, aqueles caras que levaram Jesus para a cruz, e isso não ficou barato para José de Arimateia, mas isso certamente foi levado em conta, vai ser levado em conta na eternidade, pelo testemunho, pelo exemplo, né, de fé e de serviço e de piedade, de vida piedosa e de fé no Senhor Jesus, que José de Arimateia demonstrou com esse episódio. Ok? Vamos para o livro de Marcos. O livro de Marcos, que foi a leitura, né, a leitura que a gente fez aí na semana que antecedeu aqui essa aula, né? O livro de Marcos é um livro que, assim, a gente assim, um pouquinho diferente, né, do livro de Mateus. O livro de Marcos é um livro que vai retratar o Senhor Jesus assim, não como o rei de Israel, né? O evangelho do reino de Deus, como a gente colocou ali, como a gente falou no início da aula, né? O evangelho de Marcos é um evangelho que vai retratar o Senhor Jesus como o servo sofredor. Uma coisa importante de se falar do evangelho de Marcos: na verdade, o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. É o segundo, né, na ordem ali dos evangelhos, né, da nossa Bíblia, né, como ela é apresentada hoje, né? No Novo Testamento, Marcos é o segundo livro, ou seja, é o segundo livro do Novo Testamento, melhor dizendo, mas não foi o segundo livro escrito. Na verdade, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito.
os evangelistas Mateus e Lucas, eles pegaram o livro de Marcos, né, como material de apoio para escreverem os seus evangelhos. E isso a gente assim, a gente extrai, né, a gente extrai assim, primeiro pelas descobertas arqueológicas que foram feitas, né, pela datação, né, dos escritos que foram encontrados, e também por alguns detalhes que a gente vê, né, como Mateus ele insere alguns detalhes a mais ali naquele material que Marcos já havia preparado, e assim também Lucas o faz. Inclusive Mateus, Marcos e Lucas são os chamados evangelhos sinóticos, né? Evangelhos sinóticos por quê? Porque são paralelos. Sinóticos têm essa ideia de evangelho, de paralelo, de paralelismo, e os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem um paralelismo de relatos, né? Onde o que tem em Marcos tem também em Mateus e Lucas, né? Agora, Mateus tem algumas coisas a mais do que Marcos, porque Mateus ele colocou alguns detalhes a mais ali, e Lucas também tem alguns detalhes diferentes e alguns detalhes a mais de Mateus e de Marcos também. Tudo bem? Marcos, né, esse evangelho de Marcos, ele foi provavelmente escrito aí por volta do ano 60, entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo, né? E ele foi escrito pelo personagem chamado João Marcos, e isso a tradição cristã tem atribuído realmente a autoria desse evangelho a João Marcos, aquele João Marcos que aparece ali em Atos, capítulo 12, versículo 12. Um discípulo muito próximo de Pedro, né? E que também foi muito próximo de Paulo. Paulo, inclusive, ali teve uma viagem quando João Marcos ainda era bem novinho, né? Que ele parece que deu uma vacilada ali no início ali da sua caminhada cristã, e aí Paulo até teve uma briga com Barnabé por conta de Marcos, tá? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais em Atos dos Apóstolos, né? Mas aí depois, quando Paulo já está mais velho, já está no final do seu ministério, ele se refere a Marcos como alguém muito útil no seu ministério, ou seja, João Marcos, né? Nesse caso aqui, ele foi assim, muito embora ele tenha tido aí um pequeno, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas enfim, ele recebeu uma certa reprovação de Paulo no início do ministério, mas depois, no final da vida do apóstolo Paulo, ele mesmo diz que Marcos é um grande contribuidor, um grande auxiliador, um grande parceiro, né, de ministério. Público-alvo ali de Marcos, ok? Assim como a gente tinha falado que Mateus, o público-alvo seriam os judeus, a gente vê agora em Marcos que o público-alvo são os romanos. Pessoas que não tinham uma origem entre os judeus, não, uma origem judaica, mas sim eram gentios e eram romanos, eram pessoas ali que estavam ali na sociedade romana, que não tinham uma ascendência, não tinham Abraão como ascendente, né? Abraão como ascendente. E como é que a gente desconfia e como é que a gente extrai, né, esse elemento? No Evangelho de Marcos há algumas explicações a respeito de termos aramaicos, né? Por exemplo, ali em Marcos capítulo 5, versículo 41, que eu vou ler para dar esse exemplo para você, a gente tem uma explicação de um termo aramaico, ok? Vamos lá, 5:41. 5:41 diz, vamos lá, se você abrir a sua Bíblia também, você vai ver isso, tá? 5:41 diz assim: tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Desculpe. Então veja que Marcos, então, ele coloca o termo que Jesus efetivamente falou, né, em aramaico, e faz uma tradução,
né? Traduzindo isso para um leitor, né? Um leitor latino, um leitor que conhecia o latim, né? Para colocar então, para fazer essa tradução. Era alguém, como o intérprete faz aí, o inglês, como a gente vê, né, na TV, um cara falando inglês, ele vai, o intérprete ali fala aquilo que significa em português, né? Ele fala também, o Marcos, ele fala a respeito, ele dá algumas explicações a respeito da tradição de fariseus, né? Obviamente, se o público-alvo fossem os judeus, né? Marcos ele não precisaria falar esse tipo de coisa que está no capítulo 7, versículos 3 e 4, por exemplo. Olha só o que diz aqui. Eu vou ler inclusive a partir do versículo 1 do capítulo 7, ok? De Marcos, vamos lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, né? Então, e aí interpelaram os fariseus dizendo assim, olha, vocês não lavam a mão antes de comer, essa coisa toda, né? Enfim. E aí Marcos ele dá essa explicação, né? Ele fala o seguinte, olha, assim, contextualizando, né? Para que aquele leitor ele pudesse entender por que os fariseus e os escribas estavam interpelando Jesus dessa forma, né? Porque eles tinham exatamente esse costume de lavar as mãos, né? Enfim, exatamente essa questão, né, de Marcos se preocupar em dar alguns detalhes que o leitor, que o alvo dele, né, que iria ler, provavelmente não iria entender, né? Ok? Então a gente tem, além desses elementos, a gente tem alguns outros elementos também, algumas palavras que são utilizadas ali, por exemplo, no capítulo 6, versículo 27, a gente tem uma palavra ali de uma expressão que vem do latim, né, que é o caso da palavra executor. Essa palavra executor é uma palavra que vem, que é latina, né, e que Marcos também ele introduziu no seu evangelho. Ok? Esses são alguns dos elementos que a gente retira para poder afirmar que o público-alvo do Evangelho de Marcos era gentios, assim como Lucas também, como a gente vai ver na próxima aula, né? Na aula seguinte a gente vai ver a respeito disso, que o alvo tanto de Marcos quanto de Lucas, né, foi o público-alvo eram os gentios, né, mas basicamente aqui o público-alvo de Marcos mais imediato eram exatamente os romanos, ok? Um esboço muito rápido do livro de Marcos. Primeira parte, a pregação de João Batista, no capítulo 1, ele reserva somente aí 8 versículos para falar de João Batista, né? Do capítulo 1, versículos 1 a 8, o início do ministério de Jesus. É claro que ele não é apenas os 8 versículos que eu estou falando, né? No capítulo 1, versículos 1 a 8, mas basicamente a respeito do ministério de João Batista são só esses 8 versículos. Depois ele vai falar um pouco mais sobre João Batista, mas não exatamente do ministério de João Batista, né? E eu quero falar um pouquinho sobre o ministério de João Batista numa outra oportunidade, ok? Segunda parte do livro de Marcos é o início do ministério de Jesus, né? Que a gente tem aí até o versículo 15 do capítulo 1 ainda. Atividades e ensinamentos de Jesus, né? Aí desenvolvimento do ministério dele, né? Do capítulo 1, versículo 16 até o capítulo 3, né? Versículo 12. E aí, depois disso, Jesus vai proclamar o reino de Deus, e aí, novamente aí, né? Retomando um assunto, né? Retomando não, né? Mas falando de um assunto muito explorado por Mateus, que é a questão do reino de Deus. E isso ele vai falar do capítulo 3 até o capítulo 6,
capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 6, versículo 6. E aí também numa quinta parte, né, de um esboço, né, que a gente pode pensar aí, né, Jesus então ele vai se revelar como Messias aí do capítulo 6, versículo 7 até o capítulo 8, versículo 30, né, ele vai anunciar sua morte, né, numa sexta parte aí do livro desse esboço, no capítulo 8, versículo 31 até o capítulo 11, versículo 11, então Jesus vai anunciar sua morte, né? E aí vai ter atividades em Jerusalém, no capítulo 11, versículo 12 até o capítulo 13, e aqui Jesus já está então se encaminhando para o fim do seu ministério, né? Quando ele vai para Jerusalém e ele vai ali desenvolver algumas atividades ali do seu ministério, da sua pregação, alguns milagres ali em Jerusalém, e a última parte com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, dos capítulos 14 até o capítulo 16. Então a gente vê um esboço muito rápido aqui do livro de Marcos, e eu quero fazer um destaque, antes da gente encerrar a nossa aula, quero fazer um destaque a respeito do livro de Marcos, pegar aqui o capítulo 14, né? Quando Marcos relata ali a prisão de Jesus, né? Vamos ali para o capítulo 14, versículos 43 a 50. O que a gente vê é o seguinte: capítulo 14, versículo 43, abra sua Bíblia para acompanhar a leitura. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, e esse um dos circunstantes era Pedro, como a gente vai ver nos outros evangelhos, né? Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E como a gente vê nos outros evangelhos também, Jesus ele manda parar, fala assim: olha, para, que quem utilizar a espada vai morrer a espada. E aí ele pegou a orelha, colou de volta, né, a orelha no cara, nesse cara aqui que tinha perdido a orelha naquele momento, né? E aí versículo 48, que é exatamente isso que a gente está dizendo: disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos abandonaram o Senhor Jesus. Bom, vamos lá, vamos falar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, né, aquilo que Jesus questionou aqui, né? Vocês estava convosco aí no templo, aquilo que a gente estava falando das atividades em Jerusalém, né? Pregou, operou curas, operou milagres ali, e Jesus diz assim: olha, eu estava todo esse tempo aí com vocês e vocês não me prenderam, e agora vocês vêm com espada e porrete para me prender, né? E os judeus eles fizeram isso exatamente porque eles não queriam criar tumulto, como a gente vê em alguns versículos atrás aqui desse trecho que a gente viu, né? Eles não queriam criar tumulto ali no meio da cidade de Jerusalém, porque afinal de contas prender Jesus ali no meio, logo depois de operar um milagre, imagina o tumulto que ia dar, né? Imagina os caras, não, larga ele, enfim, ia dar um bafafá danado. E aí os principais, os fariseus ali, os caras falaram: não, vamos encontrar a melhor oportunidade para fazer isso. E a melhor oportunidade ela veio inclusive com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes apareceu ali, né? Apareceu para fazer o que fez e realmente deu ocasião para que a prisão de Jesus ocorresse então ali no Getsemane, né? Logo depois ali daquele momento em que Jesus ele ora, ele pede ao Senhor inclusive para que
aquele cálice passasse por ele, mas aí ele diz, logo depois ele diz, mas seja feita a tua vontade, não a minha, né? E aí eu quero chamar a atenção para alguns pontos, né? O primeiro ponto, a respeito de Judas, né? Alguns intérpretes, inclusive, dizem que Judas, desculpa, deixa eu falar um pouquinho antes. Antes de falar de Judas, eu quero falar do próprio Senhor Jesus, né? É interessante que a gente fica imaginando, a gente fica pensando, né, o papel de Judas aí, né? Por que Judas tinha que atuar nesse caso, né? Afinal de contas, Jesus não era tão conhecido já, né? Eles já não seriam capazes ali de reconhecer Jesus, né? É interessante isso, né? Porque Jesus ali no meio de todo mundo, né? No meio ali de 12, né? Vamos falar de 11, né? Porque Judas estava lá com os caras, né? Quando os caras chegaram, né? Quando essa multidão, né? Essa multidão entre aspas, né? Quando esse monte de gente chegou para prender Jesus, né? Jesus estava com 11 discípulos ali, né? E é interessante a gente pensar que Jesus no meio de 11 dos seus discípulos não era facilmente reconhecido para alguém que era de fora, para alguém que chegasse de fora e olhasse, né, não veria Jesus ali assim facilmente, não seria facilmente reconhecido, né? Ou seja, Jesus ele realmente veio com essa roupagem, se é assim que a gente pode dizer, com essa característica de servo. O que eu quero dizer com isso? Não era fácil você chegar no meio de 11 caras ali, você falar, olha, aquele lá é Jesus, porque aquele lá tem cara de líder. Ele está usando toga, ele está usando terno e gravata, ele está ali de pé num púlpito, né? Com todo respeito, tá? Eu estou falando de púlpito assim como, né? Claro, jamais falando contra o púlpito, jamais isso, mas eu quero dizer que Jesus ele não tinha essa roupagem de líder como a gente eventualmente pode pensar, né? Ele não tinha terno e gravata, ele não tinha toga, ele não tinha absolutamente nada disso. Ele era um servo, e ele era um servo sofredor, daquele servo sofredor de Isaías, e ele, dentre os discípulos, ele se misturava. Ele era como se fosse um deles mesmo. Ele não tinha, por exemplo, vem aqui e limpa o meu pé. Muito pelo contrário, ele lavou o pé dos discípulos. Olha, me traz comida aí, né? Me traz roupa. Jesus não era desse jeito. E tanto não era desse jeito porque teve que chegar um cara, o traidor, e falar assim, olha, vocês não vão conseguir encontrar Jesus ali naquele meio, tá? Eu vou ter que identificar o cara. Porque se vocês forem lá sozinhos, vocês não vão conseguir reconhecer. Porque ele parece que é do meio. Ele não é líder. Ele é servo. Jesus era servo. Jesus ele veio com essa roupagem de servo, e aí Marcos ele destaca isso, servo sofredor. Os evangelhos falam a respeito disso, mas Marcos ele vai deixar então muito claro ao longo do evangelho, né? E esse ponto aqui eu estou chamando a atenção exatamente porque Jesus ele veio como servo. Olha só que interessante isso. Jesus ele no meio desses 11 discípulos ele não era um cara que você facilmente identificaria como líder daqueles homens, né? Porque ele não se vestia, aliás, ele não se revestia, ele não tinha uma roupagem diferente deles, ele era exatamente igual aos 11. E aí vem Judas, né? E aí eu quero chegar em Judas, né? Agora eu quero chegar em Judas. Alguns intérpretes dizem que Judas teria bolado essa traição, né? Porque ele queria meio que, olha, ele estava achando que
a manifestação, isso aí eu não estou dizendo que isso está correto, isso é uma possibilidade, alguns intérpretes dizem isso, tá? Que Judas ele estava meio que achando, olha, essa coisa aí tá demorando, né? Essa tomada do Messias, né? Esse Jesus é o Messias mesmo, então vamos dar uma força para ele, vamos fazer com que essa coisa de subir ao trono, que isso aí aconteça mais rápido. Então vamos fazer com que haja aí um conflito inicial, né? Já que os fariseus eles querem pegar Jesus, né? Vamos ver se com esse negócio de pegar Jesus, esse Messias, esse filho de Davi, ele se manifesta de uma vez. Ele vai pegar e desembainhar a espada e falar assim, olha, agora quem manda aqui sou eu, e agora vocês vieram aqui me pegar, mas vocês não vão me pegar e nem os romanos vão me pegar também. Agora eu vou passar o cerol em todo mundo aqui. Mais ou menos essa ideia que alguns intérpretes colocam sobre essa ideia de Judas em entregar Jesus ali para o Sinédrio, né? para o sumo sacerdote. Mas enfim, tá? Pode ter sido só dinheiro também, né? Alguns intérpretes, por outro lado, encontram uma das explicações para a traição, né? O que teria levado Judas a trair Jesus era exatamente essa coisa de achar que Jesus estava demorando um pouco demais, né? Mas enfim, e aí Judas vai, né? Ele entrega Jesus e de qualquer forma, né? Isso acontece, né? Judas ele vai, fala mestre e o beija e o entrega ali à tropa, à guarda do Sinédrio, à guarda dos sacerdotes ali, daqueles maiorais ali da sociedade judaica da época. E ali todo mundo depois acaba fugindo. Todos os discípulos saem correndo daquela cena, e Jesus então é levado ali para aquele julgamento no meio na calada da noite, né? No julgamento na calada da noite ali feito pelo Sinédrio. Enfim, aí a história você já teve a oportunidade certamente de ler nessa semana anterior a esta aula. Mas enfim, o que eu quero dizer sobre Judas e todo mundo que fugiu e todos os caras que pegaram Jesus ali para levar para o Sinédrio, né? A falta de compreensão a respeito do Messias, a falta de compreensão a respeito do Senhor Jesus. Judas, vamos tomar como base que Judas tenha tido realmente alguma ideia nesse sentido que a gente acabou de dizer, né? Poxa, Judas ele teve uma compreensão muito obtusa a respeito do papel do Messias. Aliás, todo Israel, né? E todos os judeus até hoje, alguns judeus, né? Até hoje eles têm uma incompreensão a respeito do papel do Messias. Eles esperam um Messias que venha de cavalo branco e que venha restituir o trono de Davi da maneira que ele era, assim restituindo aquela nação poderosa, aquela nação assim que chegava e subjugava os povos ali vizinhos. Eles esperavam um Messias que iria tirar César ali, tirar o poder de Roma, tirar César e falar, agora quem manda aqui somos nós. E os judeus esperavam isso, e por conta disso, e aqui voltando um pouquinho para Judas, né? Judas pode ter compreendido mal, exatamente por ter compreendido mal, ele fez isso que fez. E ali os discípulos também que fugiram, eles meio que ficaram assim, poxa, como é que é esse negócio aí? O Messias foi preso, mas o Messias não era aquele que ia chegar e restituir o nosso reino, né? Tudo bem que foram esses sacerdotes aí, esse grupo de fariseus que veio, mas se fosse o Messias mesmo, né? Se fosse o Messias, será que ele não teria chegado falando assim, olha, agora vocês saem daqui que eu vou restituir o trono de Davi? Então, essa falta de compreensão a respeito da pessoa do Senhor Jesus e de quem era o Messias e o que o Messias haveria de fazer, né?
causou toda essa confusão, né? Primeiro entre os judeus que queriam pegá-lo, né? Jesus ele chega, por exemplo, ele pode curar no sábado, né? E aqui eu estou falando das causas que levaram os fariseus a quererem matar o Senhor Jesus, não apenas quererem, mas matarem o Senhor Jesus, levarem o Senhor Jesus à cruz, né? E naquelas ocasiões em que Jesus ele foi confrontado a respeito das curas que ele operava no sábado, né? E Jesus ele diz: ué, posso sim, porque eu sou o Senhor do sábado. Eu e o Pai somos um, né? Não é que o homem foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Ou seja, eu sou o Senhor do sábado também, então eu vou curar no sábado sim, porque vocês não compreenderam a lei do meu Pai. Vocês não estão compreendendo a pessoa do meu Pai. E vocês, por conseguinte, não compreendem a minha pessoa, né? Isso Jesus falando. Afinal de contas, Deus e Jesus, Deus Pai e Deus Filho, né? Quem vê Jesus vê o Pai. Eu e o Pai somos um, como disse Jesus. Então, essa má compreensão a respeito de Jesus, ela pode ocorrer conosco também. E ela pode estar com você e comigo, hoje. Eu quero chamar a sua atenção e a minha própria atenção com isso, né? Será que nós compreendemos realmente quem é Jesus? Será que nós compreendemos e nós temos realmente buscado compreender o Senhor Jesus? Ou nós temos criado um Jesus à nossa semelhança? Ou então criado um Jesus feito uma imagem a respeito de Jesus e criado um Jesus próprio nosso? Isso que a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo aqui que a gente está vendo, a gente vê que eles criaram uma imagem de um Messias, eles criaram uma expectativa a respeito de um Messias, mas uma coisa é a expectativa do Messias que eles tinham e o Messias. Eram coisas totalmente diferentes, né? Aquele Messias que haveria de vir, que eles achavam que haveria de vir num cavalo branco, um cavalo de guerra, ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, né? Na verdade, um animal ali que denota paz. Que Jesus ele não veio como um homem de guerra, mas ele veio como um homem de paz. Então que a gente tenha um relacionamento com Jesus como ele é de verdade, e não como a gente acha que ele é. Porque se a gente adora o Jesus que a gente acha que deve ser, a gente vai cair, a gente vai ter problema. Assim como tiveram problemas todos esses caras aqui que a gente vê no Evangelho, desde os fariseus, os escribas, os maiorais, os sacerdotes, os sinédrios, o sumo sacerdote, enfim, todo mundo, desde esses caras até mesmo os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus que tiveram muita dificuldade para sair daquela impressão que eles tinham a respeito do papel do Messias, enfim, de tudo mais, né? Até que eles pudessem efetivamente compreender a pessoa de Jesus e para que o Senhor Jesus veio. Que o Senhor então nos abençoe e nos ajude a compreendê-lo e nos ajude a adorá-lo da maneira que ele deve ser adorado e que nós o sirvamos da maneira que nós devemos servir. Que ele assim nos abençoe. Um grande abraço. Até a próxima aula.